Fala, magnatas! Tudo certo com vocês? Eu sou Yuri Virgulino, apostador profissional, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 sites que eu utilizo para fazer a minha pré-análise. Antes disso, quem ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, beleza? Deixa o seu like e deixa o comentário, compartilha o vídeo com os amigos se gostarem, para ajudar a gente na caminhada no YouTube. Fechou? Então bora pro vídeo, trazer para vocês aqui 3 sites que eu utilizo no dia a dia para fazer a minha pré-análise. Então bora lá, pessoal. O primeiro deles, muito conhecido já por vocês, é o SofaScore, um dos melhores sites gratuitos que trazem para a gente aqui as principais estatísticas dos jogos, das principais competições. Um aplicativo basicamente que é gratuito, tá? Ele contém várias informações aqui que é interessantes para a gente fazer a nossa pré-análise. Então aqui vai ter dados referente à classificação, a base ali do time jogando em casa, jogando fora, tá? Tem ali a race das equipes e alguns dados estatísticos que podem nos auxiliar no embasamento da nossa pré-análise, como por exemplo a sequência das equipes aqui, mostram por exemplo nesse jogo aqui da Liga Profissional, do New Orleans Boards, né, que vem das últimas 7 partidas, por exemplo, 6 foram under 2.5 gols. Então, são alguns dados aqui relevantes que a gente pode tirar para fazer a nossa pré-análise, tá? Dentro do SofaScore, o que é que eu utilizo mais aqui, pessoal? Esses dados aqui, informações, né? Basicamente esses 3 campos. E o principal deles aqui é a race das equipes, tá? Eu venho aqui, ó, coloco base, vejo ali basicamente os últimos jogos, como é que a equipe vem desempenhando. E é o principal site que eu utilizo para fazer esse embasamento dos jogos, beleza? O segundo deles, que eu utilizo para fazer a nossa pré-análise, vou colocar aqui na tela. Então bora lá, pessoal. O segundo site que eu utilizo para fazer as minhas análises pré-jogo é o site do La Casa de Tips, tá? Um site bem completo aqui que traz várias estatísticas interessantes que corroboram para a nossa análise, tá? Então, por exemplo, eu estou destacando aqui um jogo hoje da terceira divisão, né? A gente está no período de data FIFA, poucos jogos. Estou trazendo esse conteúdo aqui que eu sei que vai ajudar muito a galera aí. Então, por exemplo, nós temos as probabilidades da partida aqui, tem basicamente todos os mercados. Então, por exemplo, esse jogo aqui está cotado para o over 1,5 em 79% dos jogos. E aqui basicamente dá a probabilidade estatística de cada evento acontecer. Mas confesso para vocês que eu não me levo muito em consideração a isso. O que realmente me interessa aqui é os dados gerais, estatísticas gerais das equipes. Aqui a gente tem, por exemplo, o Ingles está em casa, né? Total de jogos, 13 jogos em casa, 13 gols marcados, 17 sofridos, ou seja, a gente temos uma média de 2,35 gols do Ingolstadt quando joga em casa, né? Uma média de 1 gol por jogo, e a gente pega informações aqui interessantes, como por exemplo, o time da casa marcou em 76% dos jogos quando atuou dentro de casa, sofreu gol em 61%. Então esses dados aqui são interessantes para corroborar com o nosso embasamento estatístico, tá? Tem várias informações aqui de escanteios, ó. Vocês podem observar, a média de jogo 10, 13 jogos em casa, é um time que sofre e concede muitos escanteios. Então a gente consegue ter um embasamento aqui bem interessante nesse site. Basicamente é ele que eu utilizo para me dar embasamento aí na minha pré-análise antes dos jogos. Beleza? É um site completo, ele é pago, mas é bem baratinho aí. Eu acho que custa R$40, se eu não me engano, mensais. Vale muito a pena adquirir. O terceiro que eu utilizo, pessoal, é basicamente o radar esportivo. Ah, Virgulino, para que tu utiliza o radar esportivo? Basicamente eu utilizo ele, pessoal, para organizar as minhas estratégias. Então, depois de eu fazer todo o meu embasamento estatístico, tanto no SofaScore como no aplicativo do La Casa de Tips, eu vou para o radar esportivo, onde eu vou fazer o meu planejamento estratégico. Então eu vou aqui nas minhas estratégias, por exemplo, vocês podem observar que tem o VHT, os jogos que eu separei para o mercado de escanteios, os jogos que têm uma tendência para under goals, os jogos que eu destaco para over goals, para tentar buscar no live, jogos que têm a tendência ali num certo favoritismo para eu observar, para trabalhar a favor da equipe, até mesmo buscar uma remontada, canto específico e gol específico. Então são as estratégias que basicamente eu costumo utilizar, e eu utilizo o radar esportivo para fazer essa organização. Acho bem importante, porque aí você já monta toda a sua pré-análise e destrincha, né, os jogos que você vai trabalhar em determinado mercado para te auxiliar no live, que é bastante importante. Como eu sou um apostador que sempre trabalho bastante no live, eu costumo fazer esse passo a passo, né? Primeiro busca as informações ali no SofaScore,
utilizo o La Casa de Tips para fazer os meus estudos pré-jogo ali de estatística, né, que dá basicamente informações sobre todos os mercados, mercado de cartões, mercado de escanteios, mercado de probabilidade, mercado de gols, então tem uma vasta informação. Outro detalhe que eu acabei esquecendo é que no SofaScore dá informações ali sobre as prováveis escalações, também os jogadores que não vão estar disponíveis para o confronto, então um site realmente completo, acredito que um complementa o outro, tá? Então, basicamente são esses 3 sites que eu utilizo para fazer o meu estudo pré-jogo. Eu utilizo outro site também, mas não com tanta frequência, que é o Who Sport, tá? Depois eu posso trazer detalhadamente para vocês, que é basicamente para confirmar as escalações ali e verificar outras informações que não são tão relevantes, mas que de alguma forma podem contribuir na minha análise. Fora isso, pessoal, o que é que eu deixo de dica para vocês, né? Dicas extras. Consumam conteúdos por fora, por exemplo, Twitter dá muita informação em relação aos jogos, alguma informação ali subjetiva que pode pesar ali no momento da sua pré-análise, tá? Então eu sou um cara que faço a minha análise subjetiva, não é só estatística. Então alguns outros fatores, por exemplo, como mando de campo, como algum jogador ali, alguma outra informação que a gente consegue extrair desses aplicativos, a gente pode extrair desses outros meios que pode corroborar para a gente fazer uma entrada, tá? Então, Twitter é uma boa fonte de informações, sites locais, por exemplo, aquele Campeonato Brasileiro, onde é que a gente consegue ter mais informações sobre as equipes? Globo Esporte. Então, você vai lá no Globo Esporte, lá tem tudo sobre o jogo, você consegue ver a prévia da escalação, jogadores que não vão poder atuar e tudo isso você vai corroborar para você fazer a sua pré-análise, beleza? Então, quando eu junto todas essas informações, o que eu faço? Basicamente, eu vou vir aqui no radar. Então, por exemplo, hoje tem Água Santa e Bragantino. Esse jogo aqui eu destaco para quê? Por exemplo, eu fiz a minha pré-análise aqui, eu vou destacar ele para trabalhar over goals, um possível over limite na segunda etapa, caso o jogo esteja indefinido, caso o jogo esteja 1-0 para uma das equipes, como é um jogo de mata-mata, jogo único, se o time tomar um gol, o outro, consequentemente, vai ter que se expor para buscar o empate, e aí a gente vai ter um jogo de trocação, um jogo mais movimentado, com situações para gols. Da mesma forma, é um jogo que a gente pode ter situações para escanteios. Então, seleciona aqui as estratégias, ó, e consigo trabalhar já tudo destrinchado aqui para facilitar no momento que eu estou trabalhando no ao vivo, principalmente naqueles dias que a gente tem muitos jogos, beleza? Então são esses 3 sites aí que eu utilizo para fazer a minha pré-análise, tá? Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram do formato vídeo, deixa aí nos comentários se eu te ajudei de alguma forma. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beleza? Tamo junto e vamos aos wins.